Bom dia, pessoal! Hoje eu venho aqui com um tema diferente. Eu, eu tenho a mania, né, de falar com o Eterno, né? Então, eu tive um sonho a noite retrasada e foi um sonho tão fantástico, tão espetacular, que preencheu a minha alma, preencheu o vazio, tirou o medo, tirou a... Sabe assim, quando algo entra dentro de ti e tira tudo aquilo que tu vem há meses, anos acumulando, todos os sentimentos desagradáveis possíveis que tomou conta de ti, e daí do nada não, né? Mas assim, surge aquele sonho que ele te liberta, que ele te dá um banho e te lava totalmente. E foi isso comigo. Eu tenho a mania de 4 horas da manhã sempre falar com o Senhor. Eu acordo instantaneamente, não precisa de despertador, não precisa de nada, mas chega 4 da manhã, é basicamente o Senhor me acordando. E eu acordei 4 da manhã e eu comecei a falar com o Senhor, né? Eu tenho mania de falar, eu não tenho esse hábito de levantar com frio do caramba, gente, e ir lá me ajoelhar e ficar lá falando com o Senhor. Não tenho esse hábito muito, é só quando eu tô extremamente desesperada, angustiada, com um problema seríssimo, sabe? Aquele problema assim que não tem solução humana. Aí sim, eu corro pros pés do Senhor. Ao contrário, eu só falo com ele diretamente o tempo todo. E aí eu acordei, daí eu falei o Pai Nosso, daí dei boa noite para eles e continuei conversando, resenhando, né? Porque eu resenho com o Senhor. E eu tava resenhando, daí eu falei assim, ai, Senhor, tu sabe de tudo que tá acontecendo, dos meus temores, as minhas angústias, as aflições, os medos, as preocupações, porque a gente pensa, gente, até lá na geração dos netos, gente, quando a gente tá, sabe assim, quando tu tem filho, e que tu pensa lá na geração dos netos, é assim, a gente que é mãe, gente, depois que tu te torna mãe, é tipo, tu vive meio apavorada, porque tu fica pensando nas situações dos filhos, na geração e naquela coisa toda. Então, e eu adormeci. E quando eu adormeci, gente, eu senti assim descer uma rosa vermelha, mas um vermelho, gente, que não tem como descrevê-lo, de tão puro e perfeito. Uma rosa lindíssima, cheia de folhas verdes, o galho, assim, eu vi ela toda, era mais ou menos desse tamanho, assim, ó. E ela desceu, deitada sobre mim, assim, ó, e entrou dentro do meu peito. E penetrou dentro de mim, gente, aquela rosa, assim, e sumiu. E eu acordei, assim, com aquele sentimento, gente, de paz, de tranquilidade. Sabe assim, parece que o sol tá diferente, parece que a chuva tá diferente, parece que tudo está diferente. Foi algo extraordinário. E eu fiquei raciocinando, gente, pensando. E daí, hoje de manhã eu fui pesquisar. E daí a pessoa que falou lá disse assim, é uma forte conexão com o Senhor, uma forte conexão com o Eterno. E era exatamente a resposta que eu precisava ouvir, que era a resposta, que era um presente do Eterno para mim. E isso foi tão gratificante, foi tão gostoso, gente, que eu não tenho palavras para descrevê-lo, a emoção de sentir esse momento. Porque gente, eu tenho muito, eu sou assim muito... Eu não tenho assim, eu não sou muito, como é que eu vou dizer assim, aquela coisa assim, ai, vou pra igreja, aquela coisa. Eu já fui assim, gente, mas eu mudei muito. Depois da pandemia eu mudei muito.
E eu sinto que até encontrei muito mais o Senhor na minha intimidade, no meu dia a dia, no meu tempo com o Senhor, do que com o tempo que eu estava na igreja, que era aquela euforia, aquela coisa, aquela correria, aquela confusão. Eu acho que eu encontrei bem mais o Senhor depois disso, depois que aconteceu esse tipo de situação. Então, eu tipo assim, eu sinto, parece assim que o Senhor me avisa, hoje tu vai ficar triste, hoje tu vai chorar, hoje tu vai receber uma notícia que tu não vai gostar. Eu tenho isso há muito tempo. Eu sinto, por exemplo, assim, a minha filha sai, eu sinto a presença dela quando ela tá chegando. Ela tá assim, 5, 10 minutos de casa pra vir, eu sinto a presença dela. Eu sinto, meu marido sai, eu sinto a presença dele que ele tá chegando. Sabe assim, aquela coisa que é inexplicável, mas que é tão bom de saber que o Eterno tá te orientando, tá te avisando, tá. Eu sinto quando algo estranho vai acontecer. Quando eu tenho esse sentimento assim, pode contar que vai acontecer algo estranho. Então, gente, não tem coisa melhor do que tu ter uma conexão com o Senhor. Apesar de você pecar, gente. Apesar de você fazer coisa errada, de às vezes tu dizer coisas que não deveria dizer. Mas mesmo assim, o Senhor te ama, o Senhor te cuida, o Senhor te respeita, o Senhor está contigo, apesar das tuas falhas, apesar da tua ignorância, apesar dos teus erros, porque ninguém é perfeito neste mundo, gente. Quem arrota santidade, quem arrota perfeição, pode contar que mais cedo ou mais tarde tu vai descobrir algo podre sobre ela. Aqueles que te apontam e te dizem assim, tu és pecador, tu és pecadora, mais cedo ou mais tarde tu vai perceber que tem algo lá atrás muito feio. Porque as pessoas têm esse hábito. Eles não se colocam eles não se colocam no lugar do outro. Eles acham que porque eles têm uma conexão com Deus, eles são seres puros, seres santos, seres que são intocáveis. Todo mundo é humano. Só a presença de Jesus que pode permanecer a pessoa firme e santa. Não tem como ter outra presença a não ser o do Senhor Jesus no coração do ser humano. E devido a esse sonho, me deu a vontade de estar aqui neste momento falando algo sobre o quanto o Senhor é maravilhoso. A sabedoria do Senhor. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência, se com teu coração buscares o Senhor, o encontrarás. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria a todos aqueles que buscam de verdade, para preservar a verdade dele, porque quem comanda tudo é ele. Os homens fazem planos, projetos, tudo, mas no fundo, tudo é permissão dele. Então, gente, não esqueçam que devemos guardar a sabedoria do Senhor dentro de nós e deixar o conhecimento do Senhor entrar em nosso coração. Gente, Jesus ama cada um. Não precisa se preocupar e dizer assim, eu sou pecador demais para ir na presença de Jesus. Não é isso que Jesus quer. Não é isso que Jesus... Sabe, Jesus, ele quer ser teu amigo. Ele quer ser o teu, o protetor. Ele quer ser o teu dono, mas ele não entra sem ser convidado. Mas se você convidares, não precisa se ajoelhar, não estiveres andando, estiver correndo, qualquer coisa que tu estiveres fazendo. Convidou Jesus para entrar na tua vida e fazer a diferença. Ele entra sem problemas nenhum. Então, gente, convida Jesus para ser amigo de vocês, porque a melhor coisa que tem na vida é ter um amigo como Jesus. Tu não sente falta de nada, tu não sente falta de amizades, tu não sente, sabe?
Tu não sente absolutamente nada se tu tem Jesus.